Sabe quando você entra num site e, sem nem pensar, clica em aceitar cookies? Ou quando baixa um aplicativo novo e vai direto no concordo, sem ler nada? Pois é, a gente faz isso o tempo todo. Só que cada vez que a gente faz isso, a gente está entregando um pedacinho da gente, nossos dados. Mas para onde eles vão? E, mais importante, quem garante que eles estão seguros? Hoje, a gente vai mergulhar na Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, para entender direitinho como ela está tentando construir um mundo digital mais confiável para todo mundo. Pensa bem, a gente usa nossos dados para abrir um monte de portas. Redes sociais, lojas online, apps de comida, a lista é infinita. Mas o que rola do outro lado dessa porta? Bom, nossos dados podem ser usados para nos mostrar anúncios, para influenciar o que a gente lê, ou, no pior dos casos, podem acabar caindo nas mãos erradas. Entender essa resposta é o primeiro passo para a gente conseguir proteger a nossa identidade digital de verdade. Mas olha, a boa notícia é que a gente não está sozinho nessa. Existe um mapa para essa floresta digital e ele se chama LGPD. A lei não vem para proibir o uso dos dados, não é isso. A ideia é criar um caminho seguro, com regras bem claras, para que as nossas informações, que no fim das contas são nossas, sejam tratadas com respeito e a segurança que a gente merece. Para a gente entender a lei a fundo, primeiro a gente precisa mudar um pouco a forma como enxergamos os dados. Eles não são só informações soltas. No mundo de hoje, dado é, na verdade, a moeda da confiança. É isso mesmo. Pensa só. Toda vez que você preenche um formulário online, você está fazendo uma aposta. Você está basicamente dizendo, olha, estou confiando em você com meu nome, meu e-mail, talvez até mais que isso. O que a LGPD faz é garantir que essa aposta não seja no escuro. Ela define as regras do jogo para que essa relação de confiança seja a base de tudo. Tá, mas como é que a lei transforma essa ideia de confiança em algo prático? Bom, ela funciona como uma espécie de manual de regras para as empresas. E a gente vai focar agora numa parte super importante desse manual, o artigo 50. É ele que mostra como a proteção de dados tem que ser construída de dentro para fora. E aqui vem o pulo do gato. A lei não criou uma lista gigante de proibições. Em vez disso, o artigo 50 é quase um convite à responsabilidade. É como se a lei dissesse para as empresas: olha, eu não vou te dar cada detalhe do que fazer, mas você tem o dever de criar o seu próprio programa de governança, pensado para o seu negócio e para o risco que você gera, para proteger os dados de um jeito inteligente. E para criar esse programa, a empresa tem que se fazer umas perguntas bem sérias. Tipo, que tipo de dado eu estou pegando e por quê? O tratamento que eu vou dar para eles afeta muita gente? Se dá algum problema, o estrago pode ser grande? E, do outro lado, qual é o benefício real para a pessoa que me deu esses dados? É uma balança constante entre risco e responsabilidade. Ok, então a gente já entendeu que a lei quer que as empresas criem seus próprios programas. Mas o que é exatamente esse tal de programa de governança? Como ele funciona na prática? Vamos dar uma olhada na estrutura por trás dessa ideia. Primeiro de tudo, um programa de governança não é só um documento chique que fica guardado na gaveta. Pensa nele mais como a planta de um prédio super seguro. Essa planta define quem é responsável por cada viga de sustentação, qual é o plano de emergência se algo pegar fogo e como garantir que a estrutura inteira não venha abaixo. E essa planta se apoia em 5 pilares. Primeiro, o comprometimento de quem manda na empresa. Segundo, uma avaliação constante de riscos para tentar prever os problemas. Terceiro, e super importante, transparência. A empresa tem que ser clara com você sobre o que ela faz. Quarto, um plano de resposta, porque se algo der errado, tem que saber como agir rápido. E quinto, a ideia de que a segurança nunca está pronta. É um trabalho de melhoria contínua, sempre. Mas convenhamos, não adianta nada ter a planta do prédio mais seguro do mundo se na hora de construir ninguém seguiu o que está no papel, certo? A lei sabe disso, e é por isso que ela exige uma coisa que é fundamental: a prova. Esse trechinho da lei é a grande virada de chave. A questão não é só ter um programa, é ser capaz de demonstrar que ele funciona de verdade. Não adianta a empresa só falar, a gente é seguro. Ela precisa provar, com fatos e dados, que o sistema de proteção dela é real e funciona. E essa diferença entre o papel e a prática é gigante. Quer ver? Uma coisa é ter uma política interna escrita. Outra, bem diferente, é mostrar os registros de treinamento da equipe, provando que todo mundo conhece e segue as regras. Uma coisa é ter um plano de resposta a incidentes. Outra é apresentar relatórios que mostram como os incidentes que aconteceram foram resolvidos na prática. É aí que a gente separa o discurso da realidade.
Beleza, a gente já viu que isso tudo dá um baita trabalho para as empresas. Mas no fim do dia, por que isso tudo importa? O que nós, como sociedade, como indivíduos, ganhamos com essa estrutura toda? Para começar, para as empresas, isso aqui não é um custo, é um baita investimento. Uma boa governança de dados constrói uma relação de confiança. E cliente que confia, volta. Além disso, protege a empresa de problemas legais e de crises de imagem. Hoje em dia, cuidar da privacidade dos dados virou uma vantagem competitiva enorme. E para a gente, os donos dos dados. Aí os ganhos são ainda mais diretos. A LGPD, na prática, nos devolve o controle. Isso significa mais poder para decidir sobre as nossas informações, menos risco de cair em fraudes e a chance de cobrar mais transparência das empresas. Fica muito mais fácil saber com quem a gente está lidando e, claro, exercer os nossos direitos quando for preciso. E olha que legal, a lei não para por aí. Ela já está olhando lá na frente, incentivando a criação de tecnologias e padrões que deixem ainda mais fácil para a gente gerenciar nossos próprios dados. A ideia é que, no futuro, esse controle esteja literalmente na palma da nossa mão, a um clique de distância. Então, para fechar, eu queria deixar uma reflexão com você. Agora que você entende melhor como essa estrutura de confiança deveria funcionar, pare e pense um pouco nas empresas com quem você se relaciona todo dia, nos aplicativos que você usa, nos sites que você visita. Elas estão sendo transparentes? Elas demonstram ter esse cuidado todo? No fim das contas, elas estão realmente construindo e merecendo a sua confiança digital? A pergunta agora está com você.